Olá, tudo bem? Então, hoje vamos dar um pitaco aí sobre a questão da economia. Eu tenho visto aí que as pessoas têm visto mais os vídeos de economia do que os outros aí de teologia e tal, né? Não quer dizer que eu vou parar os outros, mas se há interesse na parte da economia, então vamos traçar mais alguns pontos ali da economia para que seja mais interessante também os vídeos que a gente vai gravando aqui, né? Então hoje eu vou falar sobre William Stanley Jevons, né, economista Jevons. E é bem interessante isso aí, do Jevons, né? Então, eu gostaria de fazer a abordagem aqui desse economista a partir de uma obra que é bem interessante, que é esta aqui. The Canon in the History of Economics, Critical Essays, editado pelo Michaelis Psalidopoulos, né? Essa aqui é uma obra pela Ruth Leder aqui, é um livro bastante caro, né? Quando eu comprei mesmo em dólar, bastante caro. São ensaios críticos sobre diversos temas da história da economia e a crítica ao cânon, né? A construção das doutrinas sedimentadas na história da economia. Então, sobre o Jevons aqui tem um artigo muito interessante, uma parte do livro, né, que foi escrita pelo Bert Mosselmans. E ele diz assim, Cracking the Canon. Quer dizer, ele vai fazer, ele propõe aí que tem uma tentativa de desconstrução do cânon. E essa desconstrução se dá onde? Em Mill, né, John Stuart Mill, e Davi Ricardo. Então, é bem interessante isso aí. Então, o que vai ser proposto? Né? O Jevons era um economista, mas não era economista. Ele primeiro estava interessado em ciências naturais, e patati patatá. A economia não era interesse dele. Aí, esse Jevons, o pai dele era uma mina de ferro, né? E essa mina quebrou. Quebrou porque o minério deixou de ter, né? Então a mina quebrou. E o pai dele, Jevons, morreu e de repente então Jevons passou a interessar-se pela economia, com a morte do pai e tal, para explicar o que aconteceu com essa mina de ferro, né? Então veja uma coisa aqui, ó, a história da pessoa, né? A história tem a ver com a interpretação que ela faz do mundo. O Jevons, então, parte da reflexão a partir da questão da escassez, que as coisas são finitas. O minério do ferro acaba, pronto, acabou o negócio. Então, esse tipo de preocupação é uma preocupação diferente, bem diferente daqueles economistas anteriores que se preocuparam com as coisas que se renovam. Por exemplo, o milho que é plantado gera 1 milhão. Né? Se plantar milho, vai continuar produzindo. Só que o ferro ele é esgotável, é uma riqueza finita. Então, essa reflexão da finitude das coisas leva Jevons a falar sobre a escassez como fundamento da economia. Né? Então, o cânon da economia normalmente é construído o pensamento assim. Quando você vai estudar economia, você vai estudar Adam Smith, como o tataravô aí da economia. Né? Antes dele tinham os fisiocratas, mas é Adam Smith. Depois o Smith se trabalha em geral os outros que estão contemporâneos à época dele, que seriam o Malthus, John Stuart Mill e Ricardo. Agora, Mill, Ricardo, né, praticamente é o Ricardo que toma a cena. Então é Smith e Ricardo, esses dois perfazem uma dupla de muito forte, né, um basilamento muito forte da economia. Smith e Ricardo. Né? Smith e Ricardo. E a questão é que o Jevons aí não gosta do Ricardo, quer o Ricardo fora da jogada. E ele não gosta do Mill também. Primeiro que não entendeu bem o que o Mill falou e leu meio assim, rapidamente o pensamento do Mill e queria descartar daí junto o Mill e o Ricardo. E na verdade ele fez assim, a tentativa dele foi fazer esse descarte, né? Não René Descartes, mas fazer o descarte, fazer a superação ao crack, né? Fazer o crackling the canon. Ele queria tirar
da jogada o Ricardo. E também o Mill aí. Então ele propôs uma outra linha e queria ser ele o ponto de chegada nesse cano, né? Então, o tema básico da escassez é que não há reprodução de fatores, né? O fator de produção ali se esgota. Daí também ele já é contra a ideia de que o montante de recursos do capitalista seria igual ao lucro que ele tem mais os salários. Ele diz, olha, como o lucro é indeterminado, como os salários também são indeterminados, porque ele não aceita o posicionamento de Ricardo ali sobre os salários, né? O Ricardo tem uma posição muito mais forte, mais solidificada sobre a questão salarial, né? Porque ele percebe que os trabalhadores não têm os mecanismos para garantir aumentos salariais. Isso é muito difícil. E se para o Ricardo acontece um aumento de salário, vai acontecer uma diminuição dos lucros. Então o Jevons não quer saber disso, né? Discorda disso aí. Então o trabalho dele é tentar refutar Ricardo e Mill, e aí ele propõe que no lugar do Mill e do Ricardo, que apareçam outros pensadores. Por exemplo, um deles é o Gossen, economista, praticamente ninguém conhece o cidadão, né? Porque nem na época dele não foi aceito muito, e de um engenheiro chamado Dupuy, um francês, Jules Dupuy. E esse cara era um engenheiro e tal, e começou a escrever sobre o trabalho de distribuição, por exemplo, de linhas de água, né? Então daí esse Jules Dupuy, analisando as questões de distribuição de água, ele percebe que é um bem útil, né, que tem que ser distribuído e tal por redes. Bom, qual é a sacada aí do Jevons, né? Bom, ele funciona assim também, porque nós temos na economia distribuição das utilidades, e essa distribuição das utilidades estabelece graus em que a utilidade se torna mais ou menos útil. Que a utilidade se torna mais ou menos útil. Esse grau de utilidade determina o valor das coisas. Nada tem a ver com o custo de produção. Tem que interessante isso, né? Então esse Jevons, então, ao invés de fazer uma teoria bem elaborada sobre o custo das coisas, ele vai falar sobre a utilidade. Então, a utilidade crescente e decrescente que determinaria o valor das coisas. Ou seja, coisas inúteis não vão valer nada e coisas muito úteis vão valer desde que haja canal de distribuição para reduzir o preço, né? Então, a produção estabeleceria, tipo canos, né, bitolas maiores dos canos aí para poder distribuir mais a água. Esse é o fator básico da redução de preços, né? Então, Jevons queria refazer o cano, quer dizer, seria assim, Adam Smith, daí ele ia incluir esse Gossen, o Dupuy, e ia chegar nele, Jevons. Ele seria o novo papa da economia. Teria superado e deixado para escanteio ali o Ricardo, né? Davi Ricardo, que eu tenho que gravar um vídeo sobre Davi Ricardo, porque este sim, grande pensador. Davi Ricardo era um cara do mercado financeiro, né? Jogava ali ele era um tipo banqueiro, né? Juros e não sei o quê. Ricardo bacana, ele, né? Então o Jevons queria colocar ele para escanteio. Agora a história dá os seus nós, né? Por que razão isso não deu certo, né? Antes de falar o porquê que não deu certo, tem uma questão interessante de se considerar, que essa proposição de Jevons abre o caminho para o marginalismo. O que seria o marginalismo? Seriam as doutrinas que o preço está na margem das coisas. Quanto maior a margem de utilidade, maior o preço que pode conseguir, né? E esse marginalismo vai em função das quantidades também disponíveis. Quando se tem muita água, né, então a receita marginal da água ali vai ser menor, porque tem muito, né? O diamante vai custar muito ali por causa da escassez, tem pouco. Então essas teorias marginalistas que depois dominaram a economia. Toda a chamada microeconomia foi dominada por esse tipo de pensamento, né? Mas qual foi a ironia da história? A ironia da história é que o fundador da economia científica, como a gente conhece hoje, né, fundador da economia científica, foi um cidadão chamado Alfred Marshall. Alfred Marshall.
E o Alfred Marshall, ele era um cara eclético, né? Ele juntou assim, as teorias e tal e formulou uma nova. Esse Alfred Marshall, ele estabeleceu a economia política, ou, digamos, os princípios da economia política, e fundamentou a cadeira de economia nas universidades. A economia passa a ser uma ciência a partir do Marshall. E o que o Marshall fez? O Marshall pega e faz a doutrina econômica vinculada aos nomes de Adam Smith, Mill, John Stuart Mill, e Davi Ricardo. Esses três perfazem uma tríade da economia, da linha da economia, no qual o Marshall se embasa. Então, o que existe na economia inglesa é Smith, Mill e Ricardo, né, esses três aí fortemente vinculados ao utilitarismo, e daí vem o Marshall e conforma a economia a partir desses três nomes, e é ele que se torna o papa da economia. E o Jevons vai para escanteio, né? Merecidamente, acho eu, porque o Jevons de fato não estava preocupado em economia, estava preocupado em encontrar uma maneira dele tentar explicar o problema que ele vivia, né? Com o sumiço da mina ali, né? Sumiço do ferro. Alfred Marshall, sim, esse é digamos, o bisavô da economia, e é um pensador e tal, e quando depois aparece o Lord Keynes vai dizer assim, olha, Marshall e os clássicos estão errados, né? Marshall e os clássicos. Quem são os clássicos? Os clássicos são Smith e Ricardo. Mas veja bem, Smith e Ricardo conforme Mill, porque o Mill pegou os dois, e principalmente Ricardo, e reinterpretou Ricardo de acordo com seus dogmas do utilitarismo, que Mill era bem utilitarista, né? Então, os clássicos é um conjunto dogmático que vai finalizar em Mill, John Stuart Mill. E o Marshall se utiliza do pensamento do Mill, que é um pensamento, digamos, pega o Ricardo e confunde tudo ali, põe numa salada, e o Marshall aceita esse como se fosse o pensamento clássico da economia. O pensamento clássico inglês é do utilitarismo, né? Então, Jevons é um cara interessante, porque faz um monte de locubrações aí e tal, né? Mas ele não conseguiu desconstituir o cânon da economia, que é Smith, Ricardo, né? E o próprio Marshall. Quando Keynes vem, ele vai bater forte no Marshall, né? E até, inclusive, eu vou gravar mais um vídeo depois, é sobre o Lord Keynes. Esse é um cidadão bem interessante. Um abraço.